você mistura a música brasileira com a música nigeriana? Como que foi para você essa caminhada, especificamente da sonoridade, de, pô, eu vou terminar aqui o álbum e a gente vai masterizar e eu quero que soe desse jeito. É, a sua Uhum. guitarra também, a gente já chega na da guitarra, mas se você quiser falar um pouco sobre esses arranjos, essa evolução mesmo, nessa caminhada sua. Tiago, eu sempre tive uma coisa que eu não sei se é um problema ou é uma coisa boa, que é o seguinte: eu sou muito eclético, eu nunca consegui me filiar a uma vertente, né? Então eu sempre vi músicos assim, que o cara toca choro, o cara toca não sei o quê, e pá. E eu sempre gostei de muita coisa e vou variando e vou escutando diversos tipos de som. Então, no fim das contas, eu diferencio assim essa questão. Eu tenho o meu trabalho que solo, que daí é um trabalho de música brasileira, né, focado na música instrumental brasileira, e tem o trabalho que veio dessa linha Clube de Bolso Barreco, que é um trabalho que mistura Afrobeat com elementos da música brasileira, mas de outras músicas brasileiras, né? Enfim, da música afro-brasileira, né? A música nordestina. Então eu considero essas duas vertentes. Eu acho que elas, assim, se relacionam, porque não tem como a gente separar na hora que a gente vai fazer um som nossas vivências, né? Por mais que você estude, treine, de igual quando eu for tocar Afrobeat aqui no Eco, eu vou tocar desse jeito, eu tento tocar de um jeito que eu, por exemplo, se eu vou improvisar, eu tiro elementos do fraseado que eu toco no meu outro trabalho, sabe? Assim, eu não começo a tocar de uma forma diferente, tentando estar dentro da linguagem, mas queira ou não queira, esses elementos vão aparecendo, né? Então, eu separo dessas duas formas, meu trabalho solo e o trabalho que vem da linha Clube de Bolso Eco. Agora, sobre evolução, dentro da linguagem do Afrobeat, para mim, eu percebo ela assim, modéstia à parte, gosto muito das minhas últimas composições e percebo o quanto que elas evoluíram, né? Em termos de sonoridade, de construção melódica, enfim, e de maturidade mesmo, assim, musical em relação a dominar um pouco mais essa linguagem. No começo, se você escutou o disco do Clube de Bolsa, além de ser o primeiro disco que eu gravei, enfim, no começo da carreira, ainda não tocando tão bem, aí eu escuto esse disco, às vezes eu fico, nossa, não acredito que eu toquei desse jeito, mas a gente tem que deixar fluir, né? Faz parte, foi o registro. Mas, mesmo no Clube de Bolsa, a gente estava nessa procura do funk, da black music, junto com o Afrobeat. Então, tem uma música lá que chama Iton, que já é um começo, um prenúncio do que seria o Eco, sabe? Assim, em termos de levada. Então, existe uma construção ali a partir do groove, né? E eu sempre escutei muito funk, escutava muito The Meters, é uma banda que me influenciou bastante. Escutava Orgone, enfim, outras bandas de funk, próprio James Brown, funk tradicional, né, as coisas mais das antigas. E eu acho que esse tipo de som tem muito em comum com o Afrobeat, porque o Afrobeat ele não é um gênero tradicional. Ele é um gênero que ele surge nos anos 70 a partir de músicos, né, o principal foi Fela Kuti, mas de músicos que, né, nigerianos, músicos africanos, que eles vão, no caso do Fela, ele foi para Londres e depois para os Estados Unidos, e daí eles escutam o som do James Brown, eles escutam o som do funk, eles têm contato com os Panteras Negras, com a questão política, e daí, quando eles retornam para a Nigéria, aí que eles constroem esse som. Então, o Afrobeat ele é uma música cosmopolita, que está ligada com vários gêneros, né, de música moderna, mundo afora. E você pode ver que a banda de Afrobeat ela é uma banda do James Brown. A formação ela é a mesma. Né? É a mesma formação. Assim, às vezes tem mais percussão, às vezes tem um sopro a mais ou outro, mas assim, é altamente influenciado. Então, essa vivência do clube de bolso e do funk, né, de querer tocar as coisas do funk. Eu lembro que a gente tocava D'Angelo também. A gente se amarrava em D'Angelo e tem uma música dele chamada Spanish Joint, que é um afrobeat muito legal. Enfim, devaneio aqui.
Mas aí, por exemplo, Luminosa, eu fiz inspirado numa música do Demeters, o riff inicial, uma música que chama Rigor Mortis. Enfim, existem comunicações entre esses gêneros, né? E mais para frente, a gente começou, quando a gente... Porque ficou um tempo chamado de Clube de Bolsa Afrobeat, né? Era um projeto paralelo do Clube de Bolsa. Aí quando a gente lançou o disco é que a gente mudou o nome da banda para Eco. E daí, nesse processo de ir desenvolvendo o som do Eco, a gente começou a fazer versões para músicas brasileiras, né? Tanto que no disco tem uma versão de Macô, mas nos nossos shows a gente tocava muito Jorge Ben, Tim Maia, fazia versões assim de músicas clássicas, né? Caetano, Gil, em versões afrobeat. E daí a gente foi pegando essa conexão entre a música brasileira e afro-brasileira e o gênero, né? Foi tentando fazer essas relações. E então a gente tem uma versão de Sandra, de Gilberto Gil, que para mim é um afrobeat. Eu não lembro o disco em que Sandra tá, mas é um disco dos anos 70 que foi pós o Gil ter ido para a Nigéria, ter conhecido Fela. Então eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele, nunca vi ninguém perguntando especificamente sobre afrobeat, né? Mas se um dia vocês virem o Gil e conseguirem conversar, pergunta: Sandra, é um afrobeat ou não é? O que é que você acha? Porque para mim a levada da guitarra, bicho, indo da sétima para a sexta maior, né, no modo dórico, enfim, o groove da música remete muito ao afrobeat. E daí a gente foi fazendo essas conexões. Então, basicamente, o som do Eco tem essa pegada inicial do funk misturado com afrobeat e depois essa mistura com a música brasileira, né? E aí eu acho que, assim, de uma forma mais não tão pensada, mas que ela acaba transparecendo, como muitos dos instrumentistas também tem uma linguagem assim que passa pelo jazz, aí influências jazzísticas também vão acontecendo, assim, no jeito de improvisar, enfim, em algumas harmonias, né? Mas basicamente é assim que eu pensei a evolução do som da banda, né? Sim, eu digo evolução, algumas palavras, pessoas nem curtem muito essa palavra, né? Porque, como eu posso dizer, foi uma caminhada, digamos assim, né? De descobertas, de novas experiências até chegar nesse som, assim, que, pô, eu acho fenomenal. Quando a gente resolveu fazer a Escabides, aí era uma banda que eu já ouvia muito antes, Pô, que né? De bom. conhecer pessoalmente e tal, né? Era uma banda que eu... E a gente já tava, alguns ensaios a gente entrou nessa, vamos tentar misturar com samba e tal. Aí não tava dando muito certo, aí eu mandei o Sambô África, né? Que é uma música que eu gosto muito, que pra mim é uma das melhores, que eu gosto mais do álbum, é a Sambô África, e vocês usam uma mistura de, digamos, uma bateria de meio que uma reduzida de escola de samba, aparentemente, que tem no clipe, né? Sim. E vocês misturam também com uma linguagem que eu não identifiquei qual é ainda, não sei se é Yorubá, vocês misturam abafolá, algumas palavras assim. Aí, isso foi talvez uma coisa que eu achei um ápice assim, da mistura que vocês chegaram. Você conta um pouco pra gente qual foi a linguagem, o dialeto que vocês usaram, se foi baseado em Yorubá mesmo. Pô, que massa, cara. Que bom que você gosta dessa música. Ela é uma composição de Sheila Sanches e Chico Santana. Sheila é uma cantora e compositora aí eu acho que ela é campineira, mas enfim, a gente conheceu ela aí em Campinas. E o Chico é o fundador da bateria alcalina, que existe até hoje, né, aí no IA. Hoje ele é professor lá da UFPB. E, enfim, e é exatamente o que você falou. Essa música seria a nossa super produção, né? A gente pegou a bateria alcalina que toca nessa gravação e a gente tentou chegar no meio do caminho, né? De misturar. É porque o samba, eu acho ele difícil de misturar com afrobeat, cara, porque ele tem tem uma coisa rítmica que é muito diferente, né? E tem uma outra questão também de misturar música brasileira com afrobeat, que é a questão da harmonia e da canção. Ó, já estou me perdendo, mas eu vou falar disso depois eu volto para o Sambo África. Porque a canção brasileira tem muita harmonia, né, cara? Você pega qualquer música brasileira, sim, se você for para outros lugares da América Latina, geralmente é 1-4-5, né? As harmonias são mais simples. E aqui não, a gente tem uma questão harmônica muito forte e as melodias das nossas canções populares, elas seguem a harmonia, então são melodias que variam bastante.
Ao contrário do Afrobeat, que tem um acorde, geralmente, no máximo 2. Então, aí é difícil misturar. E ritmicamente também é muito difícil misturar, porque não converge. É muito mais fácil você pegar, sei lá, as coisas da Bahia e misturar, que tem uma similaridade muito grande, né? A Bahia recebeu muitos africanos, Yorubá, enfim, diversas localidades também, enfim, essa influência é mais fácil de você fazer com sons de lá, mas com samba não. Voltando ao Sambo África, aí o que é que a gente fez, cara? Deu muito trabalho aquilo ali, porque primeiro que achar um estúdio que caberia todo mundo, né? A intenção era gravar ao vivo, aí a gente não conseguiu gravar ao vivo. A gente gravou a bateria primeiro, no metrônomo, pá, tudo certinho, e depois a gente botou a banda em cima, sabe? E aí foi muito difícil, cara, porque se você não tocar junto com tanto instrumento percussivo, na hora que foi botar as coisas não encaixavam. E então aqui deu um trabalho de edição, cara, pra gente fazer a bateria. Porque como a bateria não foi gravada individualmente, os instrumentos, foi gravado assim com over, né? Tipo, então, às vezes, tipo, os surdos estavam ok, mas os agogôs estavam um pouco fora do tempo, e daí quando botava a banda, sabe? Então, enfim, foi um super trabalho. Mas, enfim, aí a gente tentou fazer essa junção na parte que tem só a bateria. Tem uma pegada mais samba, só que daí quando entra a banda junto, a levada muda de uma forma que daí ela combina mais, ela fica menos samba, né? Ela vai ficando de outro jeito. Quando entra a bateria, a gente toca de um outro jeito. E as falas ali no meio são o nome dos instrumentos de percussão, que é o quiquinim, o sanguebar e esqueci o nome do outro instrumento. E daí tem uma sessão de percussão no meio, é que daí quem poderia falar para você é o Chico, melhor, né? Que o Chico, ele estudou muito percussão, ele gosta muito do Mamadi Keita. Então, ele pegou, tem um pedaço ali que fala do Moribaiaça, né? É um canto que eu esqueci de que país que é, olha que vergonha. Mas eu esqueci de que país, ali que foi ideia do Chico e influência do Mamadi Keita, né? Que toca, se eu não me engano, djembe, que é um cara do djembe, enfim. Mas aí foi isso, bicho. E a letra aí foi com eles, né? Ele chegou com a música pronta, junto com a Sheila, e é uma música que fala justamente, né, da influência das interações entre Brasil e África, né? Enfim. Não sei se consegui te responder muito bem, mas essa parte percussiva, o Chico é que seria a pessoa para responder. Não, da hora. Respondeu bastante de uma maneira que a gente sentiu também um pouquinho no estúdio, assim. Teve, como eu contei, teve essa experiência do nosso baterista chegar, vamos misturar o Walter Get No Enemy com samba, vamos fazer uma versão meio samba. Só que, tipo, não saiu assim muito bem, sabe? A gente não conseguiu. A gente falou, não, vamos fazer Afrobeat mesmo, deixa do jeito que tá o groove, porque não tá saindo. E aí eu mandei como uma referência o que vocês conseguiram chegar de resultado ali, que já foi muito incrível, assim, eu achei, por causa que a gente notou que não era parecido, que por mais que tenha questão do Yorubá, né, da língua Yorubá, que também era uma língua que foi trazida para o Brasil e tal, musicalmente não deu tanto certo, mas o resultado que vocês chegaram ali foi incrível e vocês continuam fazendo isso, né? Nos shows atuais vocês misturam, igual você falou. Eu já vi vocês tocando Caetano Veloso, né? Odara, Sim, sim. depois uma versão Afrobeat, só com Fela Kuti. Agora, você pode também falar um pouco do que vocês vão fazer uma homenagem ao Mulato Ataque, que é da Etiópia, né? É outro país, é uma outra sonoridade de Afrobeat, mas que também atualmente entra nesse contexto. E vocês estão sendo bem recebidos? Eu vi que vocês tocaram também nos festivais de jazz. Você acha que o público de jazz está aceitando mais, o que não é o tão tradicional assim, na cena jazzística? Cara, respondendo essa última, assim, cara, no geral, assim, o público do festival recebe bem, cara. A gente o seguinte, só pra você saber, a banda, na verdade, a gente não tem mais uma dinâmica de estar tocando sempre, né? Pós-pandemia, a gente faz shows esporádicos, quando pinta o convite, mas a gente não tá em plena atividade, assim.
E pintaram esses convites para shows. A gente fez o Festival de Jazz Guararema, fizemos um Sescs. E o público sempre gosta, cara, porque é um gênero dançante, é um gênero muito enérgico, assim, né? Que passa muita energia, muito calor para as pessoas e a resposta sempre é positiva. Mas no caso, assim, dos festivais de jazz, eu acho que mais por parte de músicos do que do próprio público, viu? Eu acho que tem uma polícia do jazz aí que se sente ofendida quando não se toca, né, o que foi estritamente que eles consideram jazz nos festivais. Então, às vezes você bota ali, já teve gente que chegou e comentou, cadê o jazz? Não sei o quê. E daí você vê que era um músico frustrado por não estar lá. E aí a pessoa vai destilar o seu ódio. Mas aí faz parte, né? Cada um com seu cada qual, cada um que se resolva. Mas assim, é porque é difícil falar, porque é um ou outro caso isolado, né? Então é difícil a gente falar assim, só que acaba marcando, né? E como você perguntou, mencionei, mas no geral não, no geral as pessoas se divertem, mano, curtem o som, né? Isso aconteceu um pouco com a gente lá na Unicamp mesmo assim, a gente vê que, não sei como que era em 2005, parece que a gente está lendo muitas coisas sobre a geração se tornar, as gerações atuais, né, se tornar até um pouco mais conservadoras que as outras da sua geração, da minha geração e tal. E aí eu cheguei e falei, pô, que a gente toca ska também e tem uma versão do Take Five que ela é em 4x4, que é do New York Ska Jazz Ensemble. E aí eu cheguei a comentar, a gente vai tocar Take Five em 4x4. Os caras falaram, nossa, mas que bosta. tipo, é como se fosse uma música que se tornou quase religiosa, né? Você pode mudar uma forma de compasso que a galera tipo, já vê como se fosse um crime. Mas eu acho que essa é a ideia da resistência, de você estar persistindo numa ideia de contracultura, né? Porque o personagem Fela Kuti, né, digamos assim, o músico, ele era contraditório, ele tinha vários, assim, poréns, mas ele era da tradição e da contradição também, né? Eu acho que faz parte desse tipo de música. Sim. Fala, Edu, você ia falar aí. Não, eu ia comentar que a banda, tipo, a gente acaba sendo um dos projetos mais, assim, fora dos estilos que se tocam hoje em dia no Instituto, né, da Unicamp, né. E aí a gente acabou misturando dois gêneros que realmente nenhum dos dois tem muita mídia, assim, né, muita imagem. E a gente misturou os dois ainda numa banda só. Mas eu acho que é interessante o que você falou, porque é um músico ou outro, né, que acaba fazendo esses comentários. A gente às vezes ouve e fica meio mal com isso, porque às vezes essas pessoas estão numa posição de maior privilégio para conseguir levar projetos assim à frente, etc, né? E a gente acaba penando bastante. É até um tópico que eu acho que a gente pode conversar um pouco agora, sobre o funcionamento, assim, de uma banda desse tipo. Porque a nossa banda, o contexto universitário, etc., a gente acaba batendo em muitas barreiras para conseguir, por exemplo, se apresentar em algum lugar, ou para conseguir sala para ensaiar, para conseguir músico para tocar, sabe? São várias barreiras que a gente acaba sentindo, assim, muito mais forte por ser um projeto que realmente não tem muita valorização da imagem dos ritmos e etc, né? Eu acho que a gente tá nesse meio, ocupando esse espaço, é uma luta para gerar uma valorização desses gêneros, né? Que são muito legais, são tão legais quanto jazz, não é? Essa história de, Take Five em 5, Take Five em 4. Pô, Take Five reggae é muito da hora, mas eu gosto muito da música normal também, tipo, tudo bem gostar de tudo, sabe? De valorizar as coisas. O problema é esse saldo, como que é? Conservadorismo, né? Acaba aplicando até mesmo na música hoje em dia. Então, acho que a gente ocupa muito esse lugar de resistência e tem muitas dificuldades nesse meio, né? Tem muitos problemas que acontecem. Eu queria saber, assim, das experiências que você teve com a banda do Clube de Bolso e também com a ECO, né? Eventualmente a ECO. Essas dificuldades para conseguir levar a banda à frente, ou, por exemplo, você disse que após a pandemia vocês pararam de ficar em muita atividade e tocar em um festival ou outro, um convite ou outro. Tem a ver por conta dessas dificuldades de manter uma banda dessa magnitude, assim,
em ativa, ainda mais que às vezes eu não sei como que é também para ECO, mas, por exemplo, o nosso projeto ele é muito horizontal, a questão das funções, né? Não tem ninguém assim muito, tipo, fazendo tudo, sabe? Todo mundo faz pouquinho e aí dá certo o projeto. E aí, queria saber como que foi pra você essa experiência, como que foi pra banda. Ah, cara, eu acho que o principal problema é o tamanho da banda, sabe? E reunir pessoas, mais do que os problemas externos. Gente chata vai ter, assim, esses comentaram agora, né? E vocês estão dentro da universidade ainda, então tem muito essa questão. A universidade ela é uma bolha maravilhosa e importante, porque ela permite a gente a se dedicar a coisas que estão fora do mercado, né? Mas o mundo real ele é bem diferente do que a universidade. Então eu percebo na fala de vocês essa dificuldade de conseguir as coisas dentro da universidade, porque a universidade está focada em outros tipos de música, né? Mas ao mesmo tempo ela tem um projeto desses que permitiu do aluno, né, aluno artista, né? Qual que é o nome do projeto? É isso mesmo, é aluno Ó, artista. que permite então tá dando uma oportunidade para vocês gravarem. Então é isso. A universidade a gente tem que sempre questionar, mas também aplaudir porque ela nos permite fazer um monte de coisa, né? A gente tem que defender a universidade. De novo, já me perdi no meio da história. Mas a principal dificuldade, para mim, é juntar pessoas, sabe? Porque é muito difícil lidar com cada um tem um ego, cada um tem uma forma de enxergar a música, cada um tem uma forma de enxergar o som. E, na minha opinião, os músicos, isso é uma falha do nosso curso, eles só são treinados para tocar e eles não são treinados para nada além de tocar. E tocar é 50% do trabalho. Então a gente chega no disco, beleza, puta disco. Se você não sabe divulgar, se você não tem ninguém para vender, se você, enfim, não faz todos os outros trabalhos para que a coisa aconteça, o disco não vai acontecer. A gente não está mais nos anos 70 que você vai ser descoberto por uma gravadora e que vai te botar. Tudo está a cargo do artista agora, né? O que sobrecarrega bastante a gente. Então, muito bacana que vocês conseguem ter um grupo de pessoas que trabalham de forma horizontal e dividem as tarefas, né? Isso é muito importante e vai fazer com que vocês vão longe, cara, porque dividindo, né, todo mundo participa, todo mundo vai no artístico e todo mundo se ajuda. No ECO foi um pouco diferente, porque é o seguinte, eu sou guitarrista, né? Então, se eu não montasse as bandas, eu não tocava. Basicamente era isso, porque tinha um monte de guitarrista, um bater. Né, teve turma que tinha 8 guitarristas na Nossa. Unicamp. Enfim, então, e aí sempre, tipo, na hora que as coisas começavam a acontecer, as bandas começavam a rolar, pô, precisa fazer isso, aí a pessoa não faz. Aí eu fui tomando as rédeas. Então, apesar de eu ter pessoas que me ajudam, como o Boni, principalmente, a banda sempre ficou muito nas minhas costas, tanto financeiramente quanto artisticamente a galera contribui mais, né? Mas toda outra parte que não é musical sempre ficou muito a cargo de mim. E daí chegou uma hora que a dificuldade pós-pandemia é que eu enchi o saco. A verdade é essa. Não vou ficar empurrando um ônibus numa ladeira para cima com a galera da banda sentada no ônibus reclamando que eu estou empurrando devagar, tá ligado? Então, para mim, essa é a imagem. Aí chega uma hora que, tipo, dá um certo. Não estou reclamando dos meus amiguinhos, não. Mas, assim, essa é a realidade, né? Então, aí a gente tem focado em outras coisas. Então, para mim, a dificuldade maior é essa, né? Você conseguir motivar as pessoas. As bandas é um tipo de banda que a formação é grande, então é difícil conseguir dinheiro para pagar todo mundo. O som é muito underground, né? Assim, não é um som que tem uma saída tão grande. Então, por exemplo, por que eu não toco tanto hoje em dia? Porque se eu marcar um show de sábado, sei lá, num lugar, num bar qualquer, sexta e sábado, os caras vão sair para ganhar dinheiro, mano. Tá ligado? Não tem como. Vai chegar na véspera do show, vão dizer assim: putz, não posso, pintou um show não sei onde, putz, não sei o quê. Então, para você manter uma banda desse tamanho, né, ela tem que funcionar financeiramente, né? Assim, bem. Os gastos são muito grandes para você ter 12 pessoas, 11 pessoas num palco tocando, né? Então, minhas dificuldades maiores são essas. Mas, como vocês falaram, tem coisas, assim, não é um estilo que
que é tão conhecido, então tem poucos lugares para tocar, enfim. Aí os problemas que vários estilos enfrentam, né? Estilos de música que não são do mainstream. A gente está tendo um problema no Brasil dos últimos anos. Tem algumas pesquisas que dizem isso, que as pessoas estão cada vez menos ouvindo músicas diversas, né? Gêneros diversos, estão cada vez mais se afunilando, por mais que tenha internet, né? Mas é interessante todo você falou que a gente se identifica também, porque a gente está tentando, na verdade eu sei que é horizontal, mas eu sinto que está começando mais agora, assim, porque por muito tempo eu e o Zen, a gente meio que em 2023 criou esse projeto e tem hora que cansa, porque você fica fazendo tudo sozinho, aí agora está chegando pessoas que estão vendo como coletivo, porque isso tem a ver com a questão política, que a gente vai entrar também um pouquinho nessa história, né? Mas tem a ver também com o que os músicos estão pensando hoje, seja no IA, que é onde a gente vive, né? E às vezes a gente sente que a galera tá meio que virando com o pensamento de engenheiro, assim, no sentido de, eu vou criar um carro, vou construir um carro, construir uma casa, mas quem vai dirigir? Quem vai viver nessa casa? Quem vai ouvir sua música? Parece que a galera tá tão... Isso talvez tenha várias explicações de a galera se tornando mais individualista, menos coletivo, né? Cada um quer fazer o seu nome, sendo que fazer o nome é uma coisa que vai ser natural, vai ser dos seus projetos que vai sair o seu nome, não vai ser dos seus grupos que vai sair o seu destaque, né? Não vai ser, eu vou fazer tudo sozinho para o meu nome, porque não existe desde, sei lá, pegando o exemplo da vanguarda europeia, que os artistas eles se reuniam nos cafés da França e aí cada um levava lá o seu exercício de contraponto, um levava um quadro. A arte sempre foi coletiva e parece que a gente está perdendo um pouco isso, isso é um pouco triste. Eu acho que a gente está nessa assim de fazer a banda também para falar não, sabe? A gente é um coletivo, a gente acredita na arte coletiva por mais que seja difícil. E aí vem essa questão política que eu estava falando, né? Porque o Fela Kuti, ele foi, para quem não conhece, né? Para quem não sabe, é bom só dar uma introduzida assim, né? Ele foi um músico nigeriano que foi similar com o Chico Buarque em algumas questões do Brasil, de ter uma família influente, mas também de lutar contra a ditadura e tal. E aí ele tinha essa coisa também, né, do viver coletivo. E não sei se você teve essa experiência de fazer a graduação em 2005, 2006, se formar, e agora você é aluno da pós, você, desculpa a pergunta, mas você é aluno do mestrado ou do doutorado? Como você vê essa Doutorado. diferença de ter saído da graduação e retornar agora pro... Você fez mestrado na Unicamp mesmo? Aí Tudo na você Unicamp. Tá, mas desculpa, você quer falar sobre essa carreira acadêmica ou sobre essa questão da música como coisa coletiva? Meio que ambos, mas assim, como que você vê também a diferença do que você viu no IA, na sua primeira experiência em 2005, assim, se você nota essa diferença da galera, um pouco, minimamente, que agora você anda mais com o pessoal que faz a pós, né? Mas você consegue ver um pouco essa diferença e como você acha que a gente tem que se inspirar para fazer a coisa coletiva rolar mesmo? Cara, sobre a coletividade, assim, tipo, como eu falei no início, na época da graduação, a gente estava aí e descobrindo e fazendo som junto, né? Então as coisas aconteciam de forma bastante coletiva. A gente fazia e dividia. Mas eu acho que isso independe, cara. Quer dizer, não sei se independe do instituto, né? O instituto poderia ter formas de incentivar as coisas, enfim, os alunos a produzirem de forma coletiva. Cara, não sei. Na minha experiência, na época que eu estava na graduação, tudo era muito coletivo. A gente se juntava, por exemplo, a gente fazia uma canja numa pizzaria chamada Borda de Ouro, que eu não sei se existe. Então, mas a gente se juntava lá para tocar todas as quartas, aí tinha a canja do jazz, na terça tinha a canja do choro, e eram movimentos coletivos, né? Eram os alunos se juntando para fazer som. E daí surgiram várias bandas, vários grupos surgiram desse fazer música junto, né? A gente também fazia muito, cara. A gente tava de bobeira, a gente montava os instrumentos depois da aula, sei lá, na cantina do IFISH ali, que tinha o rapaz que vendia os livros, ele não sei se ele tá mais lá. E daí a gente montava e fazia um som lá, já fizemos som na frente do bandejão, pegava uma tomada, ligava os amplis
e ia fazer o som. Então a gente tinha esse caráter de querer fazer música dentro da universidade, sabe? E de mostrar para os alunos. Então, na época também tinha a questão que podia festa, né? Então, a gente tocou, cara, eu lembro da Copa de 2002, o gol do Ronaldinho Gaúcho, a gente estava no gramado do IA, não tinha ainda esse prédio, tinha uma cantina, aí rolou uma festa, era festa junina, né, a Copa em junho, e ó, já tô falando das viagens da Unicamp. Mas aí foi muito bom que a gente tava na festa, viu o jogo e depois rolou o show. Rolaram vários shows até de manhã. Então a Nossa. gente tinha essa coisa de usar o espaço da universidade de forma coletiva, de modo a fazer uma vivência para os estudantes todos, né? Interessante, que era interessante para a gente como laboratório para tocar, né? Mas aí, seguindo a vida fora da universidade, essas experiências coletivas foram ficando cada vez mais escassas. Eu acho muito por causa do tipo de vida que a gente leva como músico, né? A gente é autônomo e daí você sai da universidade, você tem que viver de música e, enfim, e aí o mercado ele vai levando você para coisas cada vez menos. Eu estou falando agora da vida do músico, né? Você como instrumentista, você se colocando no mercado musical e tentando trabalhar. São Paulo também é uma cidade que dificulta, né? As coisas são longe, eu moro aqui. Então, essa não coletividade que faz parte da minha vida hoje em dia mesmo, da minha vida musical, eu acabo atribuindo a esses fatores mais pontuais da vida do músico. Mas eu sinto falta, cara, eu sinto falta de ter banda. Eu sinto falta de, pô, juntar uma galera que quer fazer um som e dizer, pô, vamos fazer esse som, né? Aqui, pá, e todo mundo se doar e fazer a coisa de uma forma. Enfim, comecei até ontem. Estou com um trio, eu, Pedro Prado e o Gustavo Boni. E aí a gente tá fazendo um som. E é legal, né? Ter isso. Pô, vamos compor. Aí um compõe um som, outro compõe outro, né? Mas assim, isso tem sido diferente. Não tem sido a tônica, no geral, da minha vida musical. Com relação à diferença na universidade, eu não convivo muito com os alunos da graduação, né? Enfim, eu fiz o mestrado entre 2013 e 2015 e agora estou no doutorado, termino ano que vem. Então, minha experiência aí foi muito esporádica. O que eu sinto da universidade, cara, é que ela não utiliza mais os espaços da forma com que ela utilizava antes. Isso porque tem a questão da nostalgia também, né? Eu vejo o povo da minha época falando, agora a nossa época que era bom. Aí o povo que veio antes fala, mas na nossa época que era bom, que não tinha nem cerca na Unicamp, todo mundo andava livre. Então, cada Não, geração. mas eu boto fé, assim. Diga. Eu boto fé porque a gente tentou fazer alguns festivais alternativos, underground, assim, por causa disso. A gente não era chamado para tocar, a gente não entra no line-up dos outros músicos, tipo, não tinha muito com quem a gente tocar, tirando a gente por a gente mesmo. E a gente por a gente começou a fazer um edital não, um Resistência, que é um festival, e a gente começou a meio que colocar as caixas de som, ligar na tomada e começar a tocar, mas a gente a Unicamp começou a meio que dar uma boicotada, assim, sabe? Parece que atualmente a Unicamp só quer coisas que tenha lá o logo bonitinho e isso faz falta pra gente como laboratório, né? De você estar mostrando para o público que não é da música, um tipo de música que talvez ele não iria ouvir fora Uhum. do campus. Então, eu acho que fica a dica para a Unicamp. Shows grandes também não tem mais, a gente não tem. A gente sabe que teve problemas de segurança, enfim, muita gente sabe dessas histórias. Mas eu acho que era hora de ter uma, uma meta, assim, da Unicamp, dela retomar isso, fazer shows às vezes de manhã, que as pessoas de manhã estão mais tranquilas, tentar trazer os artistas que estão em evidência na música brasileira, como a Lineker, teve a pauta da cota trans, né, e ainda está tendo essa pauta, porque ela gerou burbulho na cidade, que foram pessoal meio não, né, totalmente sem noção lá, que enche o saco e tal. E quando você tá tipo, atraindo meio que a raiva desse tipo de gente, é porque a gente tem que ter o caminho certo também, né? Porque, enfim, a gente a gente tem essas pautas também. A nossa banda tem integrantes que são, enfim, não binário e trans, e a gente também tá
nesse corre. E aí a Unicamp, eu acho que ela dá uma vaciladinha em não ir atrás. Não, às vezes não é nem ajudar muita gente. Tipo, ó, tá aqui a tomada, faz aí um som no bandejão. Não precisa de muito, né? São livres para fazer um som no DC. Mas aí ela pede, sei lá, um aval de não sei quem, de um engenheiro da NASA para ligar uma tomada, sabe? Essas coisas assim. Aí complica, né? Aí complica. Então a gente sente falta disso. As festas também, querendo ou não, por mais que a galera quer só. Tipo, a diversão também é um ato político, né? Você tá vivendo esse mundo tão difícil que a gente está vivendo, e com mudança climática, guerra e tal. Você ter um tempo para se divertir, o tempo que a gente não tem, igual você falou, é escasso, a gente trabalha pra caramba, toca, dá aula, não sei o quê. Então você festejar a vida é muito importante também, né? A vida do universitário é importante. Então, eu ia até sobre esse assunto que a gente tava falando, assim, é uma reflexão, assim, agora é mais sobre, refletindo mesmo, sobre as coisas que você disse aqui, eu acho que são as coisas que a gente foi ouvindo nas outras entrevistas, né? Acho que é bem interessante, assim, se você quiser dar uma ouvida lá nos outras entrevistas, quando a gente lançar a sua, eu vou mandar o link, aí você vai ter lá no YouTube, né? E essa discussão, assim, sobre a coletivização da música e de como que os projetos vão pra frente, etc. É uma coisa que, putz, eu acho que tem uma reflexão meio grande e preocupante, vou ser bem sincero. Que eu sinto que hoje em dia realmente as coisas estão se individualizando cada vez mais. Eu acho que na faculdade, do jeito que você comentou, como eram as coisas antes que vocês faziam música, colocavam a caixa no iFish ou no RU e tocavam, etc. Hoje em dia, eu não sei o que levou esse caminho, mas parece que tem muita barreira para você conseguir fazer isso hoje. Parece que foram criadas muitas barreiras, e isso desde, por exemplo, a gente vai colocar um equipamento para tocar em algum lugar. De quem que é esse equipamento? Sabe? Do IA não pode, tem que ter autorização do professor, mas aí o professor não autoriza a gente, mas vai autorizar outro grupo porque o professor gosta mais, ou tem mais contato daquela galera, né? Enfim, tem a questão também de reserva de espaço. Então, por exemplo, além de esses festivais que a gente fez, o Thiago comentou, a gente fez 3 na Praça da Paz e um no DCE. A gente pretendeu fazer no chat, etc., mas a gente foi se deparando com umas barreiras de reserva do espaço, e não só isso, mas a própria estrutura do espaço não aguenta um show. Por exemplo, da Praça da Paz, né? A gente fez esses 3 shows na Praça da Paz e sempre dava problema de som, assim. A gente achava que a gente tá fazendo um pouco bizarramente errado. E aí, a gente descobriu que esses problemas de som que aconteciam era por conta do disjuntor da Praça da Paz, que é um disjuntor de 10 amperes, e 10 amperes não aguenta nada. E a gente ligando caixa, piano, microfone, mesa, um monte de coisa. E isso não aguenta nada. Então tem uma estrutura de palco na Praça da Paz que deve aguentar um ampli e um mic ligado ali na tomada. Se tiver mais coisa, vai dar pau. Então, e a Unicamp parece que faz descaso com isso, sabe? Eles falam que a gente não pode reservar o espaço porque a gente vai utilizar um equipamento que não suporta lá. Mas é um palco feito pra isso. E não tem essa motivação, esse incentivo mesmo de reformar o espaço, transformar o espaço num lugar legal. A Praça da Paz tem tanto potencial pra ter, assim, esses eventos, né? O chat é a mesma coisa, mas a dificuldade de se reservar lá é muito grande. E por isso que a gente fez no DCE, o último. O DCE foi parceiro nosso, ajudou a gente. E foi muito legal, deu tudo certo por lá. Nada de burocracia. Além disso, tem as questões dos guardinhas que vem e fala que som é esse, quem que tá fazendo isso aqui, me dá um RA, porque aí a diretoria vai querer falar com quem, sabe? Um monte de barreira que a gente bate, que é muito difícil de ter essa movimentação cultural que a gente gostaria de ter, sabe? A gente ano passado também fez o Kayajá, que foi um do centro acadêmico, né? E foi um rolê de reggae, que a gente botou umas caixas no centro acadêmico e fizemos um rolê de reggae. E foi muito legal, mas a dificuldade de fazer isso acontecer, a gente pegou o equipamento com uma pessoa que cobrou o centro acadêmico de aluguel do equipamento, sendo que a gente usou uma noite que a pessoa não ia usar o equipamento, mas é isso, de quem é o equipamento?
Quem que tem esse dinheiro para ter esse equipamento, entendeu? Então essas dificuldades, assim, não tem nenhum incentivo mesmo, é muito difícil. E aí, pro centro acadêmico conseguir uma caixa de som pra fazer isso. É uma burocracia que vai chegar daqui 2 anos a caixa. E daqui 2 anos eu nem vou estar mais aqui, sabe? Uhum. E aí, enfim. Então eu acho que são barreiras que a gente bate e isso acaba fazendo com que a gente tenha que ser mais individualista ainda pra conseguir sobreviver às vezes, sabe? Eu sinto que, tipo, a gente fala sobre esse individualismo na música, mas às vezes eu sinto que tem gente que não tem muita opção ou no ramo que tá, enfim, acaba caindo nesse limbo porque tá ali, não tem muito o que fazer, né? Mas Uhum. essa questão da coletivização da música eu acho que é uma das coisas mais importantes para conseguir sair um pouco dessas barreiras, pra gente conseguir enfrentar essas coisas e ter uma liberdade maior pra fazer as coisas, né? Sim, Pra, enfim, se sustentar. sim. É, e só de existir eu acho que é uma coisa importante. Só das bandas existirem, da Reco existir, da nossa banda existir, só de apenas existirmos e estarmos aí já é um espaço de ocupação, né? Só que é muito difícil de se manter nisso. É muito difícil. E eu acho que uma última pergunta que eu faria agora Hum. é sobre essas dificuldades, etc. O que te motivou desde então a manter esses projetos e por mais que a Uhum. Echo deu uma afastada, mas ainda saíram para tocar, isso já é uma vontade. Sim. O que você acha que manteve essa vontade sua de ir atrás desses projetos que tem muita dificuldade de se manter de pé, né? Beleza. Ó, depois eu vou responder essa. Como vai ser editado, tanto faz eu responder uma ou outra, né? Que eu queria Sim, comentar sim, a primeira. tudo bem. Tá. Então eu vou comentar o que você estava falando antes. Eu acho que sim, a Unicamp perde um espaço porque o que acontece? Isso é política institucional. Eles, em algum momento, eles não querem que os alunos fiquem na universidade, que eles ocupem os espaços, que eles se organizem, que eles estejam interagindo. E a música e as artes são uma das formas de manter as pessoas conectadas. Então, isso é política. Eles usaram como desculpa, no caso da Unicamp, porque tiveram assassinatos dentro do campus, em Sim. alguns eventos. Mas Campinas, isso não é uma questão da universidade em si, é uma questão da cidade, que sempre foi uma cidade muito violenta, né? E eles começaram a proibir festas e durante muito tempo as pessoas faziam festas clandestinas e daí, enfim, era um rebuliço. Mas, enfim, eles proíbem. Mas existiam coisas que são institucionais, por exemplo, a gente fazia embaixo ali no ciclo básico, em frente do bandejão, eles tinham um projeto que era de rolar música ali ao meio-dia. Já rolou isso institucionalmente, sabe? Então, a universidade, ela perde muito em não aproveitar os espaços e aproveitar. E a gente, como aluno do Instituto de Artes, perde muito porque a gente não tem laboratório. A gente não tem onde, a gente precisa ter onde tocar. Então, eu acho que aí cabe também ao CAIA, aos centros acadêmicos, à empresa Júnior, que eu não sei se existe ainda, mas não existe não, a Visarte. Não, acho que pelo menos eu não sei. Você sabe Tá, alguma coisa, Thiago? Essa não, mas tem outras empresas júnior do IA, mas são da mijologia, mas tá, pelo que eu sei, tem. dos alunos se organizarem para tentar propor, porque assim, a realidade é essa, é difícil, mas assim, aí é o que você falou de coletividade. Os alunos eles têm que ter uma coletividade para eles conseguirem não depender só tipo vocês que estão fazendo um som específico correrem atrás só do de vocês, de ter o instituto junto. Porque daí, junto com o CAIA, com a empresa Júnior, sei lá, com as pessoas, com o apoio da direção do Instituto, chegar lá e ter um projeto, falar, pô, vamos fazer, né? É o que você falou sobre o teatro de arena. Como é que pode a universidade ter um lugar maravilhoso e a tomada não funcionar, bicho? É, Então é foda, né? Essas coisas são difíceis. Mas assim, aí vai para a coletividade. Não tem muito jeito da coisa acontecer que não seja com união e pressão dos estudantes. Porque não vai partir deles, né? E aí, enfim. Tá, mas isso é uma questão. E sobre a É, questão da. Diga, vai lá, Tiago. importante. Não, é importante, parece que é o que o Zen falou, quem tem acesso, né, Sim. quem tem acesso a equipamento e a espaço, eles conseguem divulgar o trabalho, assim, e a gente vê essa questão de classe mesmo, porque eu sou um aluno que vem oriundo de periferia, de cota, de escola pública,
E a gente se depara com a realidade que é totalmente diferente, né, da universidade pública, das pessoas que têm um nível social, financeiro Uhum, que facilita tudo. E para a gente que é mais pobre, a gente é bolsista, uhum, já tem o corre da bolsa, já tem o corre de às vezes você fazer um bico de final de semana num bar que paga mal, em Campinas, ou dar aula. E aí a gente vê que, infelizmente, a Unicamp promove essa desigualdade cultural porque ela não abrange a gente que está fazendo esse corre por fora, porque a gente não tem esse espaço, a gente mal tá tendo dificuldade de pagar aluguel, né, com a bolsa, quanto mais ter uma casa de show nossa. Então, a gente fica na esperança de que eles veem também essas nossas entrevistas aqui para mostrar que a Unicamp ainda tem, porque a gente vê o potencial, isso que às vezes é meio triste, a gente vê o potencial das coisas e não pode fazer porque depara com essas burocracias. E aí fica nessa, quem divulga o seu trabalho é quem tem o espaço, quem tem os equipamentos, quem tem tempo também, porque vai tempo para arranjo, enfim. Mas é uma luta que eu acho que igual você falou, o Caio pode se envolver mais também. A gente vai cabeçar coisas aí, vai dar certo. Os alunos, cara, eles têm que se organizar, eles têm que se juntar e mostrar. E, cara, no fim das contas é importante para a universidade. Imagina aí se tivesse show, né, toda semana ali na frente. Pô, é um negócio que é muito legal, cara, e é uma experiência. Os alunos, eles precisam desse espaço para produzir. Então, assim, os argumentos, eles estão aí. Aí a gente tem que se, né, sei lá o que, é difícil. Eu entendo vocês, eu já tive aí como aluno, sou aluno, já fui professor também em uma universidade, então é difícil. Eu fui professor na UFPB, substituto, por 2 anos. E lá tinha os Então, mesmos problemas, cara, de tipo, pô, os alunos não tinham onde tocar. Então eu e o Chico, a gente criou um projeto de extensão lá, chama Pequena Orquestra Popular, a gente montou uma orquestra de música popular. E a gente montou uma espécie de uma canja semanal, que chama Pôr do Som. E daí, pô, os alunos começaram tocava na cantina, a gente montava as coisas na cantina e toda sexta-feira Que rolava um legal. som, aí começou a ter banda querendo apresentar, rolar uma curadoria. Então eu entendo vocês também, porque, por exemplo, lá como eu estava como professor, eu e o Chico, a gente fez tudo junto com os alunos, né? Mas aí depende de ter esse contato com o professor, porque o professor ele pode abrir porta, como você falou, que seja para dizer o equipamento, né, para liberar o equipamento, para fazer a coisa funcionar dentro do ponto de vista institucional, né? E para finalizar, sobre essa coisa de coletividade, vocês já devem ter ouvido falar da Fumilayô, a banda de Afrobeat das meninas pretas aqui em São Paulo. E o Fumilayô é um exemplo assim maravilhoso de coletivo dentro da música, né? Porque elas se juntaram. Eu não sei assim detalhes, eu sou amigo de algumas das integrantes, principalmente da Rosa e da Vanessa. Mas, bicho, juntaram pessoas que gostavam de Afrobeat. A Vanessa sempre teve ligada, ia para Nigéria. A Vanessa é produtora e bailarina. E eu não sei exatamente, não vou falar da história delas, que eu não sei detalhes. O que eu sei é que essas pessoas, em algum momento, se juntaram com a mesma afinidade que começaram a fazer um som, cara. E é uma banda que aparenta ser muito horizontal nas escolhas estéticas, no comprometimento que dão ao trabalho, sabe? É uma banda que funciona como uma banda. O que eu vejo também muito são bandas que não funcionam como bandas. Que os músicos, eles vão assim, ele é da banda, mas ele vai como se ele fosse um músico contratado. Então ele gasta ali o tempo do ensaio e acabou, né? E então é muito difícil trabalhar assim, né? Porque como é que você vai criar coletivamente com pessoas que só estão esperando a sua partitura, né? Que não estão dispostas a ouvir o som, que não estão dispostas a, enfim, colaborar. Então, eu acho que a Fumilayô vale a pena vocês trocarem ideia com elas também, cara, que elas são demais. Puta banda massa. E A tem gente essa quer muito questão. entrevistar elas. Eu não sei se a gente chegou a mandar mensagem, mas a gente pretende, assim, né, que a gente ainda tem mais 3 entrevistas pra fazer. A gente queria muito fazer uma das entrevistas com pelo menos alguém É, da da banda. Fumilayô. Ia ser muito legal. Não, vai ser massa. Elas são uma gente boa, vai rolar. Legal.
Aí a outra pergunta, como é que era mesmo, bicho? Agora que eu Sobre, esqueci. diante disso tudo, né, dessa desvalorização e, tipo, dessa Hum. dificuldade de manter os projetos, o que te traz a motivação e a vontade de manter isso tudo? Cara, a motivação é o som. Não tem nenhuma outra motivação, não. Assim, sinceramente, o papo é reto e direto. Eu gosto de tocar e gosto de tocar com as coisas que eu. Quer dizer, não é só gosto de tocar, né? Eu gosto de tocar as coisas que eu gosto, né? Porque tem coisas que eu não gosto. E, e o que me fez ser músico, bicho, foi fazer música e fazer arte. Então, eu, apesar de tipo, trabalhar com entretenimento, né? Enfim, eu sou músico, trabalhar também como professor. O que me motivou a ser músico foi tocar. Se eu deixar de tocar as coisas que eu gosto de tocar, não faz nenhum sentido para mim ser músico. Aí eu vou ser outra coisa que me dê dinheiro de verdade. Mas eu não consigo, eu sou músico, eu gosto de acordar e tocar. Antes da gente falar aqui, eu estava tocando, aí vou dar umas aulas, depois vou tocar de novo, e assim vai. Então é só pelo som mesmo, cara, pelo amor pelo som. Claro que é legal, assim, tipo, né, quando produzir, né, e o feedback que as pessoas dão quando curtem o som, todas essas coisas elas são relevantes também. Mas aí eu falo da minha experiência pessoal mesmo, assim, o que, é que eu gosto é de tocar. Então é isso que mantém a coisa viva. Acho que isso foi a resposta. Que a gente fez essa pergunta para os outros dois também, né? Pro Caleb e pro Pipeta. E foi a mesma coisa, cara. O Caleb falou sobre como a paixão por ver o som acontecer, por ver as coisas acontecerem, né? E o Pipeta falou sobre como para ele ele gosta de fazer alguma coisa e já tá pensando na próxima, sabe? Pensando nessa renovação né, acho que é essa a vida de um artista, né? A gente sempre busca o próximo e não. A gente faz alguma coisa, já esquece e vai pro próximo. É. Mas é muito legal mesmo. Thiago, ia falar alguma coisa? Não, era meio que isso também, que as outras pessoas que a gente entrevistou falou a mesma coisa, que não tem muito uma explicação. Eu acho que tem algumas coisas, eu tinha um professor que ele falava isso, tem algumas coisas que não tem uma explicação racional, assim. A gente fica querendo explicação racional e depois, por exemplo, sei lá, torço para tal time. Você olhou ali o escudo e falou, pô, é isso. Você olhou a guitarra, você não sabe às vezes por que você escolheu o violão ou a guitarra. Você só olhou aquilo, ouviu e falou, pô, é isso. E aí eu acho que com a gente fazer música coletiva, fazer o Afrobeat é a mesma coisa. Eu ouvi isso, eu me identifiquei e falei, pô, isso é da hora, isso é muito legal. Então eu vou para cima e aí não tem muito uma explicação, né? Porque não é uma explicação racional. A gente não ganha dinheiro com isso, a gente não ganha, a gente não tem, tipo, outros tipos de música que você tem mais os aplausos, assim, né? Então, a gente tem a galera que curte nosso som e curte Afrobeat, mas é uma coisa meio nichada, então fica uma explicação mais emocional, eu acho, do que racional, sabe? Mas é muito legal, assim, e espero que, sei lá, que quem sabe a Eco volte a compor coisas, como deu no nascimento da Luminosa, né? Quem sabe a gente torce para vocês contribuírem ainda mais com a música brasileira, porque para mim é uma contribuição muito grande esse álbum, é um álbum Pô, que obrigado, é bicho. uma é uma referência para mim quando a gente começou a banda, assim, foi, pô, escuta esse álbum porque esse álbum ele traduz bem as coisas que a gente que eu pensava, assim, né, que eu penso. Então foi sempre uma escola, assim, é interessante ver os grupos que veio antes da gente, não tão antes da gente, mas um Sim. pouco também, né, uns anos antes, pra gente ir fazendo coisas que sejam interessantes para o público e vocês chegaram como eu falei, do Sambo África, que era a minha música preferida, eu acho que chegou num ápice ali de vocês conseguirem fazer esse sincretismo, né, do Afrobeat e a gente tá aí para tentar continuar um pouco. A gente vai gravar, vamos gravar Uhum. algumas composições. Tem Afrobeat no meio da, das composições e tal, né? Vai ter ska, vai ter Afrobeat.
Mas uma pergunta também. Quem que fez a capa o artista? Você sabe quem foi o artista que fez a capa do álbum? Agora quem fez a capa do Luminosa? São capas bastante bonitas. Sim. Cara, primeiro, assim, eu queria agradecer muito suas palavras e eu fico muito feliz, ó. É que a gente tava falando que a motivação é o próprio som, mas quando acontece isso, de ouvir um relato desse, assim, de tipo, que uma coisa que a gente fez, né, tá por aí, devagarzinho vai indo e impactando as pessoas, é muito bacana, cara. Então, eu fico feliz que você ache isso desse disco, assim. É um disco que eu gosto muito também, que eu tenho muito orgulho, enfim. E é só agradecer, cara, só agradecer. Sobre a capa, o seguinte, o disco, quem é um artista aí de Campinas que chama Pedro De Conte, e agora ele assina como Pedro Banzeiro. Ele é um artista visual, ele também é músico, ele tinha uma banda de metal com o Gigante e o Boni chamada Triven, que tocava na nossa época, uma banda bem boa, e ele é um super artista, bicho. Ele fez todas as nossas capas. Tudo que o Eco fez todo eu mando para ele, eu mando as referências. Assim, eu mando referência assim, do que mais ou menos eu quero. Na verdade, as últimas, o Luminosa, foi tudo por ele, cara. Eu só mandei a música porque a gente já trabalha tanto tempo junto e eu confio tão plenamente nas habilidades do Pedro que daí ele fez as duas últimas, que foi Luminosa e Arruda. Ele fez assim, sem nenhum briefing. Escuta a música, cara, música instrumental e vai que vai. As outras a gente meio que, assim, estabeleceu alguns parâmetros, né? E no nosso CD, cara, tem um outro artista que a capa foi feita pelo Pedro, mas dentro do CD tem um encarte que foi feito por o João, que ele era aluno das Ciências Sociais e ele fazia zine e quadrinhos e vendia na rua. E daí dentro do encarte tem o trabalho do João, que é um trabalho muito bacana. Não sei se vocês não têm a cópia física, né? Quando eu for a Campinas eu levo para vocês uns CDzinhos. E daí Nossa, e é demais essa capa. Eu tô olhando agora ela com mais cuidado aqui. Em 2017, que é a capa, tem aqui um postinho de saúde com o símbolo do SUS. E agora o SUS, né, a galera está tão nessa da defesa da saúde pública. Nossa, genial, assim, genial mesmo. Os bichos aqui atrás. Nossa, é uma capa linda, linda. Eu também acho, cara. E no vinil ela ficou mais linda ainda, que ela ficou grandona e as cores são um pouco diferentes, assim, as tonalidades. Mas tem isso, né, cara? Tem esse SUS aí, tem esse lance meio urbano, tem a máscara da frente, né, que coloca essa influência do Afrobeat, né, que a gente tem muito respeito ao fazer ao reler esse som, né? Nós somos brasileiros, né, bicho? Então a gente tá indo beber de uma fonte, mas a gente faz questão de sempre mostrar quem são as fontes e quem são os criadores, né? E dar os méritos a quem fez a parada, né? A gente é só um pouquinho do caminho influenciado, né? Enfim, a gente gosta bastante, não tem essa de porque que artista gosta muito de né? E para mim a arte é uma coisa, é uma forma de conhecimento como qualquer outra forma de conhecimento. Ela é feita pouquinho por pouquinho, com as pessoas colaborando umas com as outras, vendo quem veio antes, aí pega, bebe, faz uma releitura, bota, e quem vem depois vai. Enfim, as coisas interagem. É uma construção, é isso que eu quis dizer. A arte é uma construção, ela não surge do nada. Então, quando você vê alguém falando assim, e essa música você fez, é porque eu tá viajando, na minha opinião. Eu acho que a gente tá encaminhando pro fim já. Mas foi um papo muito legal de 1 hora aí. E, cara, eu gostei muito das coisas que você falou, das histórias que você contou da Unicamp. Eu acho que a sua entrevista acabou indo pra esse lado mais da nossa vivência em comum da Unicamp, né? Do Instituto de Artes. E me trouxe umas reflexões muito grandes, assim, as coisas que você comentou, né? Porque é isso, a gente tá nos próximos anos, com certeza, vai ter uma movimentação política muito grande, né? E essa defesa da cultura é um negócio que a gente precisa fomentar, porque acho que acaba sendo uma pauta que é muito utilizada e muito deixada de lado, né?
Enfim, eu acho que a gente tem muito a falar, muito a gritar, muita coisa pra fazer alarde, né? E vai ser um trabalho grande. E eu acho que as coisas que você traz, assim, as histórias trazem reflexões muito, muito fortes, assim, pro nosso contexto, né? E a ideia é que essa entrevista e as outras também fiquem aí para as pessoas da Unicamp que vão vir aí pro próximo, ou não só da Unicamp, né? Pessoas no contexto universitário de música. Essa ideia, por exemplo, a coisa que você falou do projeto de extensão, pô, eu achei muito legal esse negócio. Muito legal, um projeto de extensão que é uma canja na cantina, né? Foi isso que você falou. Que era, Isso. como orquestra de música popular. A gente criou dois. A Pequena Orquestra Pequena. Popular, que é um grupo de música popular com violino, sopros, que é justamente porque, por exemplo, aí não tem uma Big Band, eu tenho uma Big Band no curso. Qual que tá? Tem a do Tem a Tiné. Big Band Tutti, né? Mas ela é uma Big Band específica, ela não é uma disciplina. Sim, É uma não, disciplina. disciplina não. Ah, é uma disciplina, tá. Disciplina é É essa, uma mas a gente disciplina. tem a São Juqueiro também tá em Ah, ativa. legal, é. Ou eu não sei se eles estão em ativa ainda, mas tem a Cartoon Tem, Combo então, também, né? estão ativas A também. gente tem umas big bands que estão em ativas, só que também a gente vê uma dificuldade desses projetos se manter muito grande, assim. A gente conversou com bastante gente desses projetos porque a gente tem uma similaridade do tamanho da banda, etc. E realmente são umas barreiras que é difícil e a gente precisava desse incentivo da universidade, né? E essa ideia do projeto de extensão, eu tô aqui pensando, pô, propor para um professor e a gente corre atrás disso. É bem possível que essas Sim. coisas possam acontecer. E eu acho que são ideias que a gente pode trocar, assim. Foi muito legal essa ideia, de verdade. Pô, cara, faz que vale a pena. Isso chega num professor que esteja afim, porque queira ou não queira vai ajudar, mas é isso, né? Organizar, chegar com o projeto e estar disposto a trabalhar. Interessante, né? É muito legal que você falou também que a gente tá para gravar um arranjo bastante moderninho aí, digamos assim, do Chico Sainz Nação Zumbi, né, do Samba Macossa. E a outras letras do Chico Sainz, ele fala o que você falou, né, do organizando para a gente desorganizar, né, os Sim. temas dele. E eu acho que é por aí, a gente vai se organizando. O Zen, ele é mais até aficionado com essa de festival do que eu estou trabalhando bastante, agora também está meio cansativo. Ele também tá, mas ele é bem afim disso, então eu quero ver que as coisas dando certo para a próxima geração que vai vir, porque o nosso tempo na Unicamp, ou seja, mesmo se a gente fizer tudo aí, igual você está fazendo, sei o que, uns 10 anos de Unicamp, é bastante tempo já, mas assim, e daqui 20 anos, quem vai estar frequentando o campus? Quem vai estar tocando, fazendo música coletiva, fazendo festivais? A gente deixar um caminho do que era antigamente, né, dos grupos, das festas, festivais, para quem vai vir aí, porque o nosso tempo aqui na Unicamp não vai ser para sempre, né? A gente vai se tudo der certo não, a gente vai se formar, vai seguir a vida aí dando aula, tocando, ou enfim, na vida profissional, seja o que for, a gente precisa deixar um legado, eu acho. Eu até estava vendo ontem essas reflexões religiosas, né, de matriz afro-brasileira, né, de matriz africana, e o cara falava exatamente isso, que você vai deixar no futuro vai ser só o seu axé para os outros, mais nada, onde a gente não vai mais estar aqui. A gente vai deixar as nossas melodias, a gente vai deixar as nossas ideias, e o nosso corpo físico não vai mais estar, né? Nossa presença Sim. física não vai mais estar. Mas é basicamente isso. Assim, a gente começou a entrevista, a gente esqueceu de te agradecer, de fazer a apresentação assim, enfim, mas muito obrigado mesmo por ter aceitado. Você foi a primeira pessoa que eu trombei no IA e você falou, nossa, vamos, você queria marcar a entrevista para outro dia. Eu falei, calma, ainda não saiu o edital, a gente não sabe se vai rolar ou não. Mas que bom que rolou, que bom que deu tudo certo. Eu acho que foi uma conversa muito enriquecedora para a gente, para contar um pouco do que você já fez no Instituto também, na Unicamp. E o reconhecimento que você tem fora também, né? Você tem uma carreira sólida fora, você faz teatros musicais, toca em Big Band, né, na Freedom. Uhum.
já foi professor universitário como substituto, mas é digamos, entre muitas aspas, né? Porque é o ápice da carreira de muita gente que está na vida acadêmica, embora isso sei lá, às vezes o meu ápice é dar aula para criança, onde eu dou hoje, não sei, né, cada um tem o seu ápice também, mas foi muito da hora mesmo, assim, eu quero agradecer novamente pelas influências que você está deixando pra gente, por ter aceitado essa conversa. Agora a gente vai atrás das outras 3 entrevistadas, porque a gente ficou meio estranho que a gente fez 3 homens, porque foi a galera que foi aceitando. Agora a gente vai fazer 3 mulheres para dar uma equilibrada, né, Sim, importante. no gênero. A Clara já fez uma entrevista, agora também a nossa baterista Yasmin, acho que vai se envolver ela está fazendo recital de formatura dela, está próximo, vai ser dia 19 de setembro, no IA, quem puder ir aí, está convidado, né, aberto. E aí depois ela vai estar um pouco mais livre para fazer essa conversa com as meninas der certo, e elas vão aceitar, tenho certeza, vai dar certo. Sim, elas sim. aceitarem as meninas do Fumilayô, e as meninas também do ska, que tem muita mina que é do corre feminista e tal, é um tipo de música também de resistência. Então vai ser importante conversar com essas mulheres da cena. E é meio que isso, assim, dar uma equilibrada no gênero também, né? Porque hoje em dia o mundo mudou e tal, a gente tá nesse corre também de sempre chamar os nossos para conversar, faz mais sentido pra gente. E é meio que isso, eu acho. Eu acho que a gente está terminando. Agradecer muito, assim, você. Obrigado mesmo. Massa. Pô, eu que agradeço, bicho. Assim, eu fiquei feliz com o seu convite, Thiago, já na hora, por isso que eu falei, pô, vamos aí. Eu fiquei muito feliz, assim, de tipo, com a parte artística, né, de vocês escutarem o nosso som e as suas palavras, assim, isso é muito legal. Saber que as coisas vão reverberando, que a gente, né, fez, é o que você estava falando um pouco antes, né, nossa passagem por aqui, ela é curta, mas a gente tem a intenção de contribuir positivamente, sempre, né? Em todos os aspectos, seja no aspecto artístico, seja no aspecto humano, com as outras pessoas. Então, fiquei muito feliz com as suas palavras e fiquei contente de ver vocês, mano, fazendo esse projeto, tanto tendo a banda, tanto com o lugar dentro da universidade que vocês estão ocupando. Eu, como tenho essa vivência, estudei acadêmica, estudei no mesmo lugar que vocês, né? Fiz esse trajeto que vocês estão fazendo. A gente tem muita coisa em comum, então eu acho que o papo foi um pouco para isso, porque, enfim, a gente tem essas similaridades, né? E é importante que vocês movimentem a universidade, é importante que a gente também critique a universidade, mas nunca critica para defender. Nunca para o outro jeito, porque quando eu vejo gente falando do funcionalismo público, em geral, a gente está num processo de desmonte do Estado, né? Então, mesmo no governo atual, não é também as mil maravilhas, e a gente fica sempre assim, tem problemas? Tem, mas a gente tem que resolver os problemas, a gente tem que criticar para resolver, a gente não tem que sempre defender o espaço da universidade. E como aluno, bicho, é isso, é organização, é coletividade, é se juntar e buscar os apoiadores, né, cara? Buscar quem tá com vocês aí, dos professores, por exemplo. Pô, na minha época, cara, o Zan era um cara que ajudava demais, mano. Zan, tinha os professores muito bons, assim, que ajudavam musicalmente, como o Gogô, como o Rafael dos Santos, enfim. Mas o Zan, ele era diretor do Instituto na época, ele deu muita força para a gente. Então, achar essas pessoas e tentar movimentar, né? Fazer a coisa acontecer. Então, parabéns aí para vocês por essas iniciativas, né? Eu gostei muito de bater papo. E é isso, no que precisar, tamo junto. Obrigado demais, foi muito legal mesmo. Obrigado pela simpatia, pelo ânimo de vir contar as histórias e tal. Foi muito legal mesmo. Muito obrigado, Ali. Acho que a gente vai acabar se encontrando aí Vamos fazer em algum som, pô. momento. Enfim, a entrevista, eu vou editar a entrevista, então os momentos de corte eu vou fazer. E aí a gente vai postar no YouTube. E aí você quer fazer um minutinho de divulgar os trabalhos seu?
ou não, você que Não sabe. sei, eu sou ruim disso aí, mas posso fazer, né? Vai ter show da Eco, né, aqui no Jazz B. Vai ter quinta-feira que vem. A gente vai fazer o tributo ao Mulatu Astak. Onde que vai ser? No Jazz B. Jazz B. Quinta-feira, Tá. Quinta-feira, dia 4, Muito legal. Não, eu vou deixar aí sem esse momento do comercial. Tudo Aí bem, tudo bem. tá tudo certo. Acho que é Beleza? isso. Acho que é isso, né? Então é isso aí, tamo junto. Achei da hora. Muito da hora. Porque uma coisa também quem sabe a Eco também não cola aqui em Campinas, né? Sei lá, o Alma, não podia chamar. Pô, cara, é o que eu falei, eu adoraria, mano. A gente tocava muito aí, sabe, no Bar do Zé, cara. Bar do Zé era. Ainda tem o Bar do Zé? Tem. Cara, Bar do Tem, Zé. mas ele tem uma outra coisa, assim, uma outra estética. É rock, né? Rock agora. Mas Bar do Zé, cara, foram altas noites. Tinha um lugar chamado Casa São Jorge também, que era na Avenida Santa Isabel, lá da Ilha Universal. Isso é uma discussão que até tem uma página no Instagram de notícias chamada, acho que é Baile Art, que é aqui de Campinas, né? E eles até postaram uma notícia sobre o como que tá difícil fomentar a cultura em Campinas. O que a gente tem aqui em Barão Geraldo, por exemplo, o Goma, que é uma casa de show que sempre tá cheia, sempre tem uns shows muito legais e uma diversidade muito legal. É um lugar muito gostoso, vai fechar agora, no final do ano. Tem o Stout também, que acho que já fechou, né? O Stout, desde que eu tô aqui em Barão Geraldo, em Campinas, o Stout era uma das casas que mais fomentava assim, cultura. A gente tinha roda de choro, tinha canja. Nas eleições eu lembro que virou uma festa o Stout, assim. Então era uma casa de referência e tá muito difícil de se manter esse tipo de local, né? O Goma, acho que ele tá fechando por uma questão de alvará de som, de toda a região ali, eu não sei exatamente, porque é até algo que a gente já ouviu de outros bares aqui de Campinas, que tem muita reclamação de vizinho, de que não vai até 10h30 o som, o vizinho reclama que não pode ir até as 10, e aí vira um problema pro bar, né? Então a gente tem uma dificuldade de ter esse espaço muito grande, e o que a gente tem tá cada vez perdendo, né? Cada vez mais difícil. Então, é isso, a gente tá nessa luta, a gente... No pior dos casos, a gente vai pra rua, porque na rua é de ninguém, não tem que reclamar. Exatamente. A gente tá mudando o nosso som, foi instrumental até esse ano, e agora ele vai ser vocal, então... Legal. Eu que você falou das letras do Fela Kuti, porque agora com a questão da voz, né, a Clara é uma super cantora aí, que tá com a gente, desde quando ela entrou, tá super envolvida no projeto e tal, tá desafogando o que eu passei, de fazer bastante coisa sozinha, ela tá trazendo essa coisa do coletivo muito forte, e aí vou fazer a parte do Fela Kuti com voz, vai ser muito da hora também, e tocar o sambô com voz também vai ser da hora, se der certo. Não dá. Mas, cara, quando for, sei lá, vamos pensar em alguma coisa junto aí, em algum momento de, sei lá, um festival ou alguma coisa dentro da universidade. Sei lá, tem mano. tem uma questão que, aliás, algo que eu tô pensando nessa semana, na real, que acontece, a gente tem que fazer um show de lançamento ou de encerramento do edital, né? De lançamento das gravações que a gente faria. Eu não sei exatamente se vai dar o tempo, tipo, pra gente conseguir fazer a mixagem, a masterização e lançar junto com o festival. E eu queria fazer esse festival, esse show, aí que eu já dei spoiler, né? Vai se tornar um festival esse show. Então, esse show de lançamento seria no final de novembro, começo de dezembro, por aí, que é o final do semestre da Unicamp. Ainda tem gente por aqui. E eu tava pensando em fomentar um festival de novo na Unicamp, ou no DCE, ou no Tchatcha. Tchatcha é o quê, mano? Desculpa. É o Teatro de Arena. Tá. O Teatro de Arena do lado do IA, né? E aí, eu tava pensando em colocar algumas formações de outras bandas pra tocar. Você acha que a Eco poderia ser um nome cogitável pra tocar nessa época? Cara, tudo depende do dia e do horário, né? Seria... Porque eu preciso convencer... A questão é a seguinte, eu preciso convencer 11 pessoas a irem tocar de graça. Tá ligado? E aí é isso.
Então, se for um horário que a galera pode, for um evento. Eu não sei, é possível. Se for dar o salve, eu troco ideia com a galera e a gente vê. Beleza. Mas Seria durante a semana, em algum dia da semana. Tipo, mas eu não quinta. garanto por causa disso, Sim, né? sim. Porque é uma questão pontual, tá ligado? Sim. Preciso convencer. Não, a gente compreende completamente isso. Muito de boa. Assim. Mas vamos pensar, cara. Pode ser uma possibilidade. A gente também poderia, assim, às vezes. E a gente poderia, talvez, cara, fazer um laboratório, mano. Talvez, ó, tocar. Eu vou com algumas pessoas e daí a gente toca nossas músicas com vocês. Ou fazer uma espécie de um workshop. Não sei, cara. Tá assim, pensando alto, sabe? Não, acho que isso Pode ser talvez até mais. Assim. Eu acho que é bem legal. Uma ideia, sei lá, talvez academicamente aí, se tiver alguma abertura. Não sei, mano. Aí eu já tô pensando alto, mas fazer alguma coisa desse tipo. Que aí é mais fácil, tipo, eu e o Boni, sei lá, vai guitarra, o Boni que sempre tá comigo e uma percussão, ou um sopro. Alguém faz o barulho. O Sagawa, por exemplo, que fez o Unicamp também. Vocês conhecem o Sagawa? Não. Um japa, Fernando Sagawa. Ele fez um pouco depois de mim, acho que ele terminou em 2011. E aí a gente fazer um laboratório, sei lá, mas já pensei alto. Pensem aí e me digam. Interessante, a gente pode correr atrás de uma fomentação institucional, de algum professor ajudar a gente com equipamento, essas coisas, mas se for muito difícil, porque realmente acaba tendo um monte de barreira, a gente pode também fazer o mesmo rolê que a gente fez no DCE. O DCE tem um espaço que é muito interessante, porque ali passa muita gente. E se a gente pegar um horário de almoço, assim, meio-dia a 1h30, botar umas caixas lá e botar uns equipamentos, nós conseguimos tocar e fazer um laboratório assim, uma canja pra galera colar. E lá movimenta bastante, então dá pra Demorou. movimentar o som, né, na faculdade, que tá difícil. Demorou. Fechou. Mas é isso, né? Valeu, galera. Vamos nessa que eu tenho que almoçar e dar também. aula daqui a pouco. Obrigado, viu, Igor? Obrigado. Prazer valeu. demais, viu, vó? Prazer. Tiago, obrigado de você, Edu. Não te conhecia. Obrigadão. Prazer demais, viu? Prazer. Tamo Até junto. mais, viu? Parabéns pelo trabalho aí. Vamos nessa. É nóis. Obrigado. Falou. Falou. Falou, tchau, tchau. Valeu.